O vídeo de hoje é sobre bastidores de produção e a gente vai produzir 250 peças iguais a essa aqui. Iguais a essa não, porque essa aqui é um protótipo e a gente vai produzir ela na cor branca. E eu quero falar com vocês que esse serviço aqui vai dar um dinheiro legal, a gente vai ganhar aí mais ou menos uns 5 mil reais com ele, mas a gente já tá passando perrengue pra fazer essa entrega. Então hoje eu quero mostrar um pouco dos bastidores, falar como é fazer uma produção grande e principalmente quando você tem um prazo não tão grande assim para fazer a entrega e falar das dores de cabeça que vão aparecer por aí no meio do caminho. E essa produção já começou com perrengue, gente, porque o cliente que procurou a gente, ele é um cliente que a gente já presta serviço para ele há algum tempo, mas ele procurou a gente para fazer 250 peças dessa aqui. E aí esse aqui é um serviço que precisa de muito filamento e a gente não costuma ter tanto filamento em estoque assim de uma única cor. E como eu falei com vocês no vídeo passado, a gente tá encontrando uma dificuldade enorme de comprar filamento. Eu não consegui comprar localmente. A ideia é que a gente comprasse aqui na cidade mesmo, mas eu não consegui comprar por aqui. E uma amiga minha me deu a ideia de comprar pelo Mercado Livre, né, gente? Porque tecnicamente o Mercado Livre, ele te entrega no outro dia. E assim, essa era a previsão de entrega, pra falar a verdade. A gente comprou numa sexta-feira e eles estavam prometendo que até no sábado, ou seja, no outro dia, o filamento estaria na nossa mão. E assim, gente, já adianto pra vocês que não foi o que aconteceu. Eles não conseguiram entregar no sábado, então eles reagendaram pra segunda-feira, o que foi um baque pra gente, porque a gente estava esperando pegar esse filamento e iniciar a operação de impressão logo no final de semana mesmo. A nossa farm é aqui em casa mesmo, então a gente tem essa flexibilidade do horário, né? A gente consegue colocar para imprimir de noite, no final de semana, então seria um adianto muito grande ter o filamento ali na nossa mão no final de semana, onde os dois estão livres, né? Tanto eu como o Gabriel. Bom, não foi o que aconteceu, eles reagendaram para segunda-feira e na segunda-feira eles não conseguiram entregar também. Então ficamos meio desesperados, conseguimos comprar uma unidade do rolo de filamento específico, né? Da mesma marca, da mesma cor, mesmo tudo, para iniciar a impressão, para dar uma adiantada na produção, né, gente? A gente fez um prazo onde poderiam acontecer algumas intercorrências, mas o filamento atrasar não era uma coisa que a gente estava esperando. Então a gente já perdeu alguns dias de produção com isso. E só para adiantar, eu consegui pegar o filamento na segunda-feira de tarde. É um rolo que a gente comprou aqui localmente. Fizemos algumas calibrações para otimizar essa impressão, já que a gente optou por um filamento fast, né, aqueles que imprimem mais rápido. E iniciamos a produção. Seria ótimo, né, gente? Se a fornada que eu não tivesse colocado para imprimir à noite não tivesse dado toda errada. É claro, né, gente, que se você botou para imprimir e foi dormir, vai dar errada a impressão. Piadas à parte, não é sempre que acontece isso, mas como a gente tá aí lutando contra o tempo, é óbvio que ia acontecer, não é mesmo? Então, gente, é isso. A nossa primeira fornada aí de impressão deu errado. Ela acabou empenando, olha só, velho, que tristeza! O que aconteceu é que durante a impressão, uma das peças descolou. Talvez a gente tenha colocado para imprimir rápido demais, sabe? Para querer compensar o tempo perdido. E aí o bico bateu e descolou a peça. E quando a gente foi ver, já tinha passado muito tempo e as peças já tinham empenado. Mas acontece, já ajustamos alguns parâmetros, diminuímos um pouquinho a velocidade de impressão, colocamos brim nas peças também para tentar fazer com que elas não empenem. Aí, quando essa impressão sair, essa fornada, eu vou avaliar se esse brim faz sentido ou não nessa impressão. E até agora não estamos imprimindo a todo vapor, porque eu ainda estou esperando os filamentos chegarem. Eles já estão em rota de entrega, então eles podem chegar a qualquer momento. E no momento a gente se encontra assim, gente, a H2D trabalhando, a X1C parada e a 1 parada também. Saiu, gente, a Plate 1. Ela já tá morninha, deixei ela dar uma esfriada. Temos aqui as primeiras impressões. Estamos fazendo 9 impressões por plate e eu tenho que entregar 250 peças. Algumas peças a gente vai entregar já na sexta-feira. A gente conversou com o cliente, a gente já fez isso em outro serviço, onde a gente entrega parcialmente. Então, nessa sexta-feira a gente vai entregar o que tiver pronto e na próxima sexta a gente entrega o resto. O Gabriel optou por fazer assim, colocar as peças próximas umas às outras. Assim, elas ficam todas unidas pelo brim, o que pra mim é uma faca de 2 legumes, né, gente? Porque se uma peça soltar, ela acaba soltando todas as outras, mas acaba sendo mais fácil de fixar também, né? Porque uma dá suporte à outra também. O brim tá fácil de tirar, então provavelmente eu vou continuar mantendo ele aqui e vou botar outra impressão pra fazer. E aí, gente, eu já falei que a gente usa
usa muito essas caixinhas aqui, ó, a gente vai colocar todas as impressões dentro da caixinha. Quando a gente vai fazendo linha de produção, a gente vai tendo que desenvolver processos, e esse foi um que ajudou a gente, né, pra gente não perder as impressões por aí, pra gente ter mais controle do que a gente tá fazendo. Eu tô tirando o brim aqui de qualquer jeito, mas depois eu vou dar um acabamento nessas peças, tá? Mas realmente tá fácil de tirar. E aqui a gente fez um suporte, essa peça aqui tem um rebaixo, eu vou mostrar ele mais de perto pra vocês depois, mas a gente usou PETG. Se vocês repararem, ó, são cores diferentes. Tanto a peça em PLA como o PETG são brancos, mas dá pra ver uma diferença de tom aqui. E, gente, é muito fácil de tirar esse suporte com PETG. 3,27 e aparentemente os nossos filamentos chegaram, então eu tô indo lá na portaria pegar. Gente, chegaram os filamentos, vamos abrir comigo pra ver se tá tudo certo, em nome de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, são 10 filamentos. Vamos conferir a cor e se tá tudo certinho, né? Se é tudo rápido. Outra coisa que eu gosto de conferir, gente, é o enrolamento do carretel, porque quando tá muito ruim, às vezes a gente reclama com a marca, mas assim, acho que seria o caso da gente se desesperar e usar mesmo assim. Olha só que enrolamento lindo! Gente, a gente tá usando Rapid Plus, tá? É Lego Rapid Plus para fazer esse trabalho. E assim, eu acho engraçado que esse branco da Lego, ele é meio amarelado, sabe? E agora eu vou basicamente tirar todos da caixa para confirmar se todos são brancos, se todos são rápidos, se todos são Legos, se todos estão íntegros, para não ter problema, né? E uma das coisas que dificulta, né, é que a gente tem que manter o padrão de cor, porque a gente tinha aqui, para falar a verdade, 4 filamentos brancos. Só que como é para um cliente só esse trabalho, a gente não poderia começar com os filamentos que a gente tinha e pegar outro filamento de outra marca que tem um tom diferente e entregar as outras cases com uma cor diferente, um tom diferente. Então, assim, por isso que a gente acabou se enrolando também. A gente não conseguiu adiantar esse serviço. Gente, a H2D, ela é maravilhosa, mas a bichinha faz muitas calibrações, tá? Eu desci para pegar os filamentos, ela tava calibrando, ela ainda tá calibrando. Ela faz uma impressão, assim, excelente, mas o preço disso, ela ficar, assim, uns 10 minutos só para calibrar. Eu acho que mais, na verdade, eu tenho que olhar ali depois. E eu já vou abrir o filamento aqui e colocar para imprimir, porque a gente tá sem tempo. Toda vez que a gente pega um trabalho grande e tem uma impressão para fazer, gente, só toca uma música na minha cabeça, que é: eu vou botar a Paula para remexer, a pedra todo mundo vai fazer. Eu acho que eu tinha que batizar uma das impressoras de Paula. Todo mundo conhece essa música, gente? Ou eu conheço só porque eu sou do Pará? É isso, gente, filamento configurado na máquina, vamos botar a Paula para remexer. Dia 2 de produção, as 3 máquinas estão trabalhando aqui e já temos algumas coisas prontas aqui na mesa. Eu vou embalar com vocês e dar o acabamento. Estou aqui na mesa, as peças estão nas caixinhas. E essa parte aqui a gente está conseguindo produzir em maior quantidade porque tem 2 máquinas fazendo. A outra parte, que é a parte que tem o suporte feito em PETG, a gente está fazendo só na H2D, justamente porque ela tem 2 bicos, então ela consegue fazer essa função melhor. E eu já deixei algumas peças embaladas aqui, ó, a gente vai deixar elas embaladas individualmente, e eu tô usando esses plásticos aqui, ó, que eles são autocolantes. Eles são bem simples, eu imagino que vocês consigam achar fácil aí nas lojas que vendem coisas de embalagem da cidade de vocês, mas eu acho que é facinho de encontrar na internet também. Se eu achar, eu vou deixar link aqui na descrição. Essas peças aqui, gente, quando elas estão saindo da máquina, ainda na plate mesmo, eu tô dando um acabamentozinho com maçarico para tirar qualquer string que tenha ficado na peça. Então ela basicamente já sai com o acabamento dado. Essa aqui, ela tem o brim, né? E ela também tem o suporte em PETG que eu fiquei de mostrar pra vocês. Eu vou pegar um mini formãozinho aqui pra mostrar, mas tá super fácil de sair, olha só, gente. Olha só que acabamento bonito que fica, bem lisinho. E a primeira vez que essa peça aqui saiu da máquina, apesar de saber que PETG e PLA não se misturam, por isso que muito bom fazer suporte com esse tipo de material, mas olha só, gente, tá muito perfeito isso aqui. Eu achei de verdade que o suporte tinha se fundido com a peça, porque assim, não parecia que ia sair, sabe? Tava muito perfeito, mas sai e sai bem facinho, ó. Tanto o suporte como a peça ficam ótimos. E aí, se ficar alguma rebarbinha, eu tô conseguindo puxar com a mão, mas às vezes eu também uso o rebarbador aqui, ó. E é bem facinho de dar o acabamento com isso aqui.
E tem que ser com a mão leve, né? Porque como ele é cortante, se você pesar muito a mão, você pode tirar mais do que você gostaria e acabar tirando um pedaço da peça. Então, essa parte aqui tem que fazer com cuidado, principalmente porque é a frente da nossa peça. Coloquei a câmera assim para vocês conseguirem enxergar mais de perto. Tem umas aqui, ó, que não dá nem para ver direito a separação. Essa aqui ainda dá para ver uma listrinha. Essa aqui tá praticamente fundida na peça. Só que o PETG, ele não se cola ao PLA, né? Então, assim, ele é perfeito para fazer suporte em peças de PLA. Praticamente todos os materiais têm um outro material que é ideal para fazer suporte. Esse aqui, você viu que ele foi um pouquinho mais resistente na hora de sair, mas não é que é difícil, tá, gente? É porque como tá bem grudado mesmo aqui, ó, é ideal que tenha uma ferramentinha mesmo, como essa aqui, né, que é o mini formãozinho. Gente, eu uso demais esse negócio aqui. Eu sempre tô falando com vocês dessas ferramentas, né, e realmente ajuda, assim, no dia a dia, dependendo do que você produz, né. Mas olha só, gente, como o acabamento fica bonito, ó. O suporte tá lindo, né? Mas a peça, olha isso. É um acabamento muito bonito. E como eu falei pra vocês, eu vou tirando essas rebarbas aqui, ó. Tem umas que dá pra tirar na mão, mas assim... é tão mais simples usar isso aqui, sabe? Aí você vai só de levinho aqui, tirando o excesso. Essas peças aqui, como eu falei pra vocês, eu usei um maçarico. E pra empacotar, a gente vai fazer a união delas aqui. E eu vou usar esse saquinho transparente. Você consegue encontrar deles de vários tamanhos no mercado. A gente comprou por aqui mesmo, mas estou começando a pensar em comprar pela internet, tá? Porque, sinceramente, foi difícil de achar. A gente teve que ir em mais de um lugar para procurar. E assim, às vezes você não acha também que você quer, né? Só tinha 2 tamanhos, bem parecidos, inclusive, e um tamanho bem grande. Então, tem uma falta, sabe? Um gap grande que eu acho que me serviria melhor na internet. Eu acho que eu ia conseguir encontrar mais fácil. E, gente, falando de coisas fáceis de encontrar, esse serviço que é maior, a gente vai ter que colocar numa caixa, né, para entregar pro cliente. E como é difícil encontrar a caixa aqui. A gente só tá conseguindo encontrar aquelas caixas de alimento, sabe? Aquelas caixas brancas de colocar doce, esse tipo de coisa assim. Caixa normal de papelão, sabe? Que não tenha nenhuma logo de nenhum produto. Não achei para comprar por aqui, sabe? Em nenhuma loja. Se vocês quiserem indicar lugares que vocês fazem esse tipo de compra por aí, eu vou agradecer, porque provavelmente a gente vai ter que procurar algum fornecedor na internet. E agora é isso, gente. Vou ter que embalar isso aqui. Essas aqui eu vou botar na caixa daqui a pouco, encaixotar. E o trabalho é esse. Eu vou deixar vocês aqui porque eu tenho fofoca para contar para vocês. Do que aconteceu ontem. A gente estava na produção, né? Vocês acreditam que o bico da H2D entupiu? Cara, simplesmente não estava imprimindo. E aí a gente teve que desmontar uma boa parte da máquina para conseguir desentupir o bico. Um pedaço de filamento endureceu lá dentro do bico e a gente não estava conseguindo tirar, porque o bico da H2D, ele é igual ao bico da 1, né? Que é bem fácil de tirar, ele é colado por imã, que é diferente do bico da X1C, que tem que desparafusar um monte de coisa, ele é bem complexo, o bico da X1C. Mas o bico da H2D, não, ele é para ser um bico super simples. E assim, ele não estava saindo, e a gente com medo de forçar para o bico sair, né, porque sinceramente, é uma máquina muito cara e a gente tem ela há pouquíssimo tempo. E aí a gente não sabia o que fazer, porque também não tem muita informação sobre isso na internet, né? É uma máquina nova. E aí a gente achou em um lugar que a pessoa aumentou bastante a temperatura do bico, porque assim o filamento meio que dava uma derretida lá dentro e você conseguia puxar mais facilmente. Mas assim, cara, no vídeo do cara, mesmo que ele aumentou a temperatura do bico, ele tava fazendo uma força para puxar. Então, assim, a gente ficou realmente com medo. E assim, eu até quis gravar para vocês, só que isso tudo estava acontecendo meia-noite. Então, assim, vocês pensem como estava a cabeça dos palhaços, né, gente? O Gabriel, graças a Deus, resolvendo isso para mim. Que experiência, né? Porque, assim, primeiro problema da H2D, a gente não sabia 100% o que fazer, né? E, ao mesmo tempo, atrasando o serviço mais uma vez. Mas é isso, intercorrências acontecem.
E a gente tem que saber lidar com elas, né? É uma das partes de empreender com impressão 3D, é isso. É você ter que se virar para lidar com as coisas que acontecem. É isso, gente. Já dei acabamento aqui nas peças que estavam prontas da minha bancada. Empacotei, né? Temos 36 prontos, então só faltam 164. Mas tudo bem, né? Estamos só no segundo dia de produção. Vou colocar nessa caixa aqui, que é a única caixa que a gente tem disponível no momento. As impressões, elas vão ficar prontas, o próximo lote, né? Eu acho que é lá para umas 4 da tarde. Então, assim, provavelmente eu só vou conseguir fazer isso aqui de novo, de dar acabamento e empacotar, só vai valer a pena amanhã. Então, volto amanhã com vocês. E aí, gente, voltei. Demorei mais alguns dias aí de produção, porque senão acho que o vlog ia ficar tudo muito do mesmo. A gente já tem peças o suficiente para fechar essa caixa aqui. Então, o que eu fiz foi colocar todas as peças aqui em fileirinhas de 10 e eu vou recontar para colocar na caixa e fechar ela. Conferi as peças da caixa, deu 108 mesmo, a caixa já chegou até o máximo que dava para chegar, então eu vou lacrar ela e provavelmente a gente vai ter que colocar em outra caixa as próximas impressões. Aqui na mesa, como eu falei, tem algumas impressões que foram feitas durante a noite. Basicamente, eu vou dar acabamento aqui, eu não vou ficar mostrando para vocês porque vai ser o mais do mesmo, né? Mas assim, a gente tem aqui, ó, 3 caixinhas dessa que eu tenho que contabilizar. Para falar a verdade para vocês, eu tava contabilizando, a última vez que eu contei tinha 196 dessa peça aqui que a gente tá conseguindo produzir em maior quantidade. Porém, como eu falei com vocês, a gente tá fazendo de dia e de noite, né? E aí de madrugada eu vim e só tirei as coisas aqui, não anotei nada, então vou acabar tendo que recontar, porque algumas coisas se misturaram. E eu queria falar pra vocês, gente, que toda vez que a gente pega algum serviço, principalmente serviço grande desse jeito, a gente sempre coloca no nosso cálculo do preço, né, no custo da peça, uma quantidade de perda. E é importante que vocês façam isso quando vocês forem calcular o valor das peças de vocês. E assim, vocês viram que lá no início do vídeo a gente teve perdas, né? A nossa primeira fornada deu errado. E assim, é normal, tá? A gente já imprime há algum tempo, mas o que eu queria falar com vocês também é que aquela foi a única impressão nossa que deu errado até agora. E é claro que, gente, as nossas máquinas são boas, os filamentos que a gente usa são bons e isso já ajuda a evitar bastante os erros, mas também tem toda essa questão de parâmetros, né, que a gente coloca na máquina. Vocês viram que a primeira impressão deu errado porque a gente estava fazendo muito rápido, provavelmente o bico bateu, mas quando você pega o jeito de imprimir, você vai criando seus propósitos, você consegue diminuir bastante essa quantidade de erros de impressão que aconteciam quando você estava lá no começo. Acho que até o momento é isso. Provavelmente eu só vou voltar aqui para finalizar o vídeo com vocês, falar se deu tudo certo, se aconteceu mais alguma coisa. Então, até o dia da entrega. Voltando para finalizar o vídeo aqui com vocês, gente, essa peça aqui tá na minha mão, mas na verdade a gente já fez a entrega desse serviço e deu tudo certo. 250 peças impressas com acabamento dado, empacotadinhas e entregues pro cliente. E assim, gente, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo aqui, o que vocês sentiram falta, o que vocês gostariam que eu mostrasse além do que eu mostrei. Eu falei com vocês que a gente tinha ganhado mais de 5 mil reais com esse trabalho. Na verdade, o trabalho custou 5.350 reais. Só que assim, obviamente, nem tudo disso que a gente recebeu é lucro. E aí, eu não sei se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, né? Mas se vocês tiverem, eu posso fazer um outro vídeo falando desse trabalho aqui, o que foi lucro, o que foi gasto, como é que a gente faz para calcular os nossos serviços. Mas, em geral, foi um serviço muito bom, a gente acabou tendo poucas perdas e a gente conseguiu entregar ele rápido também. É claro que a gente acabou imprimindo de dia e de noite, mas assim, em menos de 2 semanas o serviço estava entregue na mão do cliente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da produção e dos bastidores por aqui. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Lembrem de curtir esse vídeo e de hypar ele se a opção de hype estiver disponível para você, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima semana e boas impressões!